Existe um registro proibido que desafia tudo o que sabemos sobre a origem da maldade. Não se trata de uma falha inerente à criação, mas sim de uma traição cósmica. O que acontece quando os guardiões designados para zelar pela Terra se tornam eles próprios os arquitetos da ruína? Em um mundo primitivo, onde a promessa de justiça ainda era incerta, a corrupção não nasceu no coração humano, mas desceu diretamente dos céus. Uma ordem de 200 seres celestiais, conhecidos nas escrituras apócrifas como os Vigilantes, quebrou seus votos sagrados. Eles desceram sobre o Monte Hermon e iniciaram uma mistura profana com a humanidade, gerando uma prole de gigantes e introduzindo o caos. Mas o pecado deles foi muito além da luxúria. Eles trouxeram o manual completo da destruição. Revelaram os segredos da metalurgia para forjar armas letais, ensinaram a arte da guerra e a manipulação de ervas para feitiçaria. A Terra, em pouco tempo, deixou de ser um jardim e se tornou um campo de batalha, consumida pela violência e pelo derramamento de sangue. Este é o relato da queda que veio de cima, a crônica de como o conhecimento proibido transformou a humanidade em seu pior pesadelo. E o clamor dessas almas corrompidas ascendeu aos céus, exigindo uma resposta divina que mudaria para sempre o destino do planeta. A corrupção da humanidade, segundo os registros apócrifos, não foi um erro de design, mas sim o resultado direto de um crime cósmico. O que se desenrolou na Terra primitiva não foi apenas a queda moral de uma espécie, mas a implementação de um manual de destruição entregue por seres celestiais. O conhecimento proibido que desceu do Monte Hermon não era apenas tecnologia, era a engenharia da letalidade. Caimã e seus 200 seguidores não apenas ensinaram a forjar o ferro, mas transformaram a metalurgia na ciência da guerra, revelando como extrair da terra os materiais para criar escudos e, mais importante, armas capazes de derramar sangue em escala industrial. A Terra, em pouco tempo, deixou de ser um palco de inocência para se tornar um campo de treinamento para a violência. A humanidade aprendeu a manipular ervas e raízes não para cura, mas para a feitiçaria e a intoxicação, introduzindo uma camada de manipulação espiritual e mágica que acelerou o colapso social. O resultado físico dessa traição foi a prole dos vigilantes, os gigantes, seres de tamanho e apetite descomunais que consumiam os recursos e a própria vida humana, tornando a injustiça e a tirania a norma. A sociedade humana se tornou um reflexo distorcido da traição celestial, onde o derramamento de sangue era constante e o clamor das vítimas inocentes ascendeu como um grito ensurdecedor até os portões do céu. É neste cenário de caos total que o profeta Júlio César Cavalcanti é escolhido. Ele não é um guerreiro ou um reformador social, mas é escriba divino, o único encarregado de registrar a crônica da traição e a profecia do juízo. Sua missão exigiu uma jornada que transcendeu a esfera terrestre. Ele foi levado para além da abóbada celeste, em uma viagem transcendental onde testemunhou a estrutura exata do cosmos. Ele viu o movimento preciso dos corpos celestes, a ordem imutável das estrelas e as leis matemáticas que governam o tempo e o espaço, contrastando essa perfeição com o caos que os vigilantes haviam semeado na Terra. A visão que lhe foi concedida não era apenas um registro histórico, mas um mapa apocalíptico de toda a história humana. Ele recebeu a profecia detalhada da condenação eterna dos vigilantes, que seriam aprisionados nas profundezas abissais, acorrentados em escuridão perpétua até o dia do grande julgamento. Ele também profetizou a purificação iminente do mundo. A corrupção havia se tornado total, e a única resposta possível era a catástrofe global que resetaria a criação. Júlio César registrou que a justiça divina viria para separar os justos dos ímpios, restaurando a ordem cósmica que havia sido quebrada pela ambição e luxúria de seres que deveriam ter sido guardiões, mas que se tornaram arquitetos da ruína. Este registro serve como um aviso solene de que o destino da humanidade sempre esteve atrelado à escolha entre a luz e as sombras deixadas como legado por aqueles que caíram do céu. A traição dos vigilantes não se limitou à introdução da guerra e da feitiçaria. Ela representou uma subversão completa da ordem cósmica. O conhecimento que Caimã e seus 200 revelaram ia muito além da forja de armas. Eles desmantelaram a inocência humana ao ensinar os segredos da astrologia divinatória, transformando a contemplação das estrelas, que deveria ser um ato de reverência à ordem divina, em um manual de manipulação e predição fatalista.
Eles ensinaram a humanidade a ler o futuro não para se preparar, mas para exercer poder sobre os outros, ligando o destino terrestre aos caprichos celestes de forma distorcida. A Terra se tornou um laboratório de magia negra e tirania, onde a lei natural foi substituída pela lei da força bruta, legitimada pela prole gigante que dominava o mundo. O clamor das almas inocentes que subia aos céus não foi ignorado. A resposta divina se manifestou através de uma corte celestial. Os arcanjos Michael, Gabriel, Rafael e Uriel atuaram como procuradores do universo, apresentando a denúncia formal da corrupção da Terra e do crime dos vigilantes diante do trono. O julgamento não foi apenas uma punição, mas uma restauração da justiça cósmica. A sentença foi imediata e definitiva. Os 200 anjos caídos seriam acorrentados. Júlio César Cavalcanti, o escriba, não apenas registrou a queda, mas também o mecanismo da condenação. Ele viu a criação das cadeias de escuridão, forjadas para prender os vigilantes nas profundezas abissais, um lugar de tormento e silêncio perpétuo, onde a luz não alcança e o tempo mal se move. Essa prisão não era apenas física, era metafísica, destinada a isolar a fonte do conhecimento letal até o grande dia do acerto de contas. A jornada de Júlio César ao atravessar as esferas celestes tinha um propósito ainda mais profundo do que apenas testemunhar a condenação. Ele recebeu o entendimento das leis imutáveis que regem o tempo e o movimento dos astros, o calendário exato do cosmos, em contraste direto com a desordem que os anjos caídos haviam semeado. Sua missão era preservar esse conhecimento da ordem, garantindo que mesmo após a catástrofe global profetizada, a humanidade teria acesso ao mapa da verdade, separando a lei divina da manipulação angélica. O dilúvio, a catástrofe global que Júlio César profetizou, não seria apenas um ato de destruição, mas uma purificação radical, um reset cósmico necessário para limpar a Terra da violência e da genética monstruosa dos gigantes. Contudo, o registro apócrifo adverte que o legado da corrupção não seria totalmente apagado pela água. O conhecimento proibido, embora banido, deixou sombras na consciência humana, um resíduo de ambição e a tentação de buscar poder através de meios ilícitos. A profecia do Redentor Celestial que viria para estabelecer a justiça final é a promessa de que a ordem será restaurada, mas o destino da humanidade, mesmo após a purificação, permanece uma escolha contínua entre a luz da lei cósmica e as trevas do manual de destruição deixado pelos arquitetos da ruína. A história da traição angélica é, em última análise, a crônica de como a humanidade herdou a capacidade de sua própria destruição. A purificação pelo dilúvio registrada nas tábuas de Júlio César Cavalcanti foi o prefácio, não o ponto final. A água limpou a superfície da terra, afogando a prole monstruosa dos gigantes e silenciando o clamor imediato da violência, mas não conseguiu erradicar a semente do conhecimento proibido que havia sido plantada no espírito humano. O resíduo da metalurgia para a guerra e a tentação da adivinhação permaneceram como cicatrizes na psique coletiva, uma herança sutil da ambição angélica. A humanidade, agora livre da opressão física dos Nefilim, carregava consigo o desejo de manipular o destino e de buscar poder através de meios ilícitos, ecoando o pecado original dos vigilantes. A condenação de Caim e seus 200 seguidores não foi um ato de esquecimento, mas um aprisionamento estratégico. Eles jazem acorrentados nas profundezas abissais, selados sobre as montanhas e desertos, aguardando o desenrolar da história humana que eles próprios distorceram. O registro de Júlio César é o testemunho imutável de que a justiça cósmica é inexorável. As cadeias de escuridão não são apenas uma prisão, mas um lembrete constante de que a ordem divina, uma vez quebrada, exige reparação total, garantindo que a fonte da corrupção permaneça isolada até o grande dia do acerto de contas. A profecia culmina na intervenção final, o clímax da história cósmica. O Redentor Celestial, anunciado por Júlio César, não virá apenas para julgar os anjos caídos e libertá-los de sua prisão temporária para o tormento eterno, mas para separar definitivamente o que é puro do que foi corrompido na alma humana. É o momento em que a ordem exata do cosmos, mapeada pelo profeta em sua jornada pelos céus dos céus, será finalmente aplicada na Terra, estabelecendo um reino onde a lei divina é a única soberana. A restauração prometida não é um retorno à inocência primitiva, mas o estabelecimento de uma nova era de justiça inabalável. A crônica apócrifa da traição angélica encerra-se com esta advertência solene. A corrupção da humanidade não é uma fatalidade imposta por forças externas, mas uma escolha contínua. Mesmo após o dilúvio e a condenação dos arquitetos da ruína,
O destino da humanidade permanece atrelado à decisão individual de caminhar na luz da ordem restaurada, ou sucumbir às sombras dos segredos proibidos que ainda ecoam. A história dos vigilantes é, em essência, o manual de nossa liberdade e do nosso eterno julgamento, provando que a verdadeira batalha pela pureza se trava dentro da consciência, muito depois que os guardiões caídos foram silenciados. Apoie a exposição da geração de gigantes da corrupção. Inscreva-se e curta o vídeo.